Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos falar sobre gráfico de uma função. Vamos em frente? Construções de gráficos de funções. Vamos fazer dois exemplos de construção de gráficos, tá certo? O primeiro exemplo é este aqui. Seja a função f de nn, definida por f de x igual a x menos 1. Esboce o gráfico desta função. Bem, para esboçar um gráfico de qualquer função, devemos atribuir alguns valores para x, substituímos esses valores na função e encontraremos os valores de y. Então, vamos construir esse gráfico. Então, por isso, já coloquei aqui o plano cartesiano. Tá certo? Então, a função, nesse exemplo, é f de x igual a x menos 1. Então, devemos atribuir alguns valores para x para começarmos a construção desse gráfico. Eu escolhi esses valores aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Mas eu poderia ter escolhido outros valores também. Tá certo? Bem, a princípio, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o valor da função quando x for menos 3. Então, no lugar de x, vamos colocar o número menos 3. Então, vai ficar f de menos 3, que é igual a menos 3 menos 1. Então, no lugar de x, eu substituí pelo número menos 3. Menos 3 com menos 1 é menos 4. Isso quer dizer, então, que quando x for menos 3, o y vale menos 4. Tá certo? Então, assim, já encontramos o primeiro ponto para marcarmos no gráfico, que é o ponto menos 3 e menos 4. Tá certo? O segundo valor de x é o número menos 2. Então, no lugar de x, vamos colocar o número menos 2. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 menos 1. O que foi que eu fiz? No lugar de x, coloquei o número menos 2. Então, ficou menos 2 menos 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, isso quer dizer o quê? Quando x for menos 2, o y vale menos 3. Então, já temos o ponto menos 2 e menos 3. E quando x for menos 1? No lugar de x, vamos colocar o número menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 é menos 1 menos 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, isso quer dizer que quando x for menos 1, o y vale menos 2. E quando x for 0? No lugar de x, vamos colocar o número 0. Então, f de 0 é 0 menos 1. 0 com menos 1, menos 1. Então, isso quer dizer que quando x for 0, o y será menos 1. E quando x for o número 1? No lugar de x, vamos colocar o número 1. Então, vai ficar f de 1 é 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, quando x for 1, o y vale 0, formando assim um ponto, 1, 0. Tá certo? Então, agora, vamos pegar esses pontos que acabamos de encontrar e marcarmos no plano cartesiano. O primeiro ponto é menos 3 e menos 4. Então, a partir da origem, 3 casas para a esquerda, 4 casas para baixo. Então, o primeiro ponto é este aqui. Tá certo? Segundo ponto, menos 2 e menos 3. Então, a partir da origem, 2 casas para a esquerda e 3 casas para baixo. Então, o segundo ponto é este aqui. Terceiro ponto, menos 1 e menos 2. Então, a partir da origem, uma casa para a esquerda e 2 casas para baixo. Então, o terceiro ponto é este aqui. E 0 e menos 1? Já que o x é 0, você não irá se movimentar nem para a direita, nem para a esquerda,
mas o y vale menos 1. Então, é uma casa para baixo. Então, o quarto ponto é este aqui. E quando o x for 1? O y será 0. Então, a partir da origem, uma casa para a direita. Já que o y é 0, você não vai se movimentar nem para cima, nem para baixo. Então, o quinto ponto é este aqui. Repare que quando eu aumento um valor para x, aumenta-se também um valor para y. Então, se eu continuar essa tabela, colocar o número 2, 2 menos 1 é 1. Então, será o ponto 2 e 1. Se eu fizesse x igual a 3, 3 menos 1 é 2. Então, quando x é 3, o y é 2. E assim sucessivamente. Tá certo? Bem, por que é que eu não posso ligar esses pontos formando uma reta? Porque na definição da questão, ele diz que essa função é de n em n. O que quer dizer? Que eu só posso ter números naturais para x e números naturais também no contradomínio. Também os valores naturais para y. Tá certo? Então, por isso que esses pontos continuarão isolados. Tá certo? Então, vamos em frente. Já no segundo exemplo, nós temos assim. Seja a função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado sobre 2, esboce o gráfico dessa função. Observe que na definição, a função já é de r em r. Isso quer dizer que eu posso atribuir a x qualquer número real e a imagem também pode ser qualquer número real. O contradomínio é formado também por números reais. Mas vamos fazer da mesma maneira que fizemos o primeiro exemplo. Vamos atribuir alguns valores para x e encontrarmos os valores para y. Então, neste caso, eu atribuí esses valores. Por quê? Porque primeiro nós temos aqui a função é x ao quadrado sobre 2. Eu tenho uma divisão por 2. Então, é muito mais fácil eu ter números pares para poder dividir por 2. Concorda? Então, por isso que eu escolhi menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Tá certo? Então, a função é x ao quadrado sobre 2. O que é que devemos fazer? Primeiro, o valor de x é o número menos 4. Então, no lugar de x, vamos colocar o número menos 4. Então, vai ficar f de menos 4 é igual a menos 4 ao quadrado dividido por 2. Quanto é menos 4 elevado ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Que dividido por 2 é igual a 8. Então, isso quer dizer o quê? Quando x for menos 4, o y será 8. Tá certo? Segundo o valor de x, o x é menos 2. Então, no lugar de x, vamos colocar o número menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado dividido por 2. E quanto é menos 2 elevado ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4, que dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer, então, que quando x for menos 2, o y vale 2. E quando x for 0? No lugar de x, vamos colocar o número 0. Então, f de 0 é 0 elevado ao quadrado dividido por 2. 0 elevado ao quadrado é 0. 0 dividido por qualquer número, com exceção do 0, é 0. Então, quando x for 0, o y é 0. Tá certo? E quando x for 2? No lugar de x, vamos colocar o número 2. Então, f de 2 é 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, quando x for 2, o y vale 2. E o último valor que eu peguei foi o número menos 4. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. Tá certo?
Então, isso quer dizer que quando x for 4, o y vale 8. Qual o próximo passo? Vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Tá certo? Então, qual o primeiro ponto? Menos 4 e 8. Então, a partir da origem, 4 casas para a esquerda e 8 casas para cima. Então, o primeiro ponto é este aqui. Menos 2 e 2. Então, a partir da origem, 2 casas para a esquerda e 2 casas para cima. Então, o segundo ponto é este aqui. O terceiro ponto, 0 e 0. Já sabemos que o ponto 0, 0 é a origem do sistema, que é esse ponto aqui. E o ponto 2, 0, 2, 2. A partir da origem, 2 casas para a direita e 2 casas para cima. Então, o quarto ponto é este aqui. E 4 e 8. A partir da origem, 4 casas para a direita e 8 casas para cima. Então, o quinto ponto é este aqui. De conhecimentos anteriores, de aulas anteriores, nós percebemos que essa aqui é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Já que essa função é definida de R em R, eu posso ter vários valores para x reais, não apenas números inteiros. Então, eu posso ter para x igual a 3,5, menos 3,5, menos 2,5. Então, eu posso ligar esses pontos, formando assim, então, esta parábola. Tá certo? Então, vamos em frente. Em certo instante t, igual a 0, um avião sai do repouso e começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Mantém velocidade constante no trajeto e, ao se aproximar do ponto de aterrissagem, reduz a velocidade, pousa e para. O gráfico que melhor representa a velocidade v do avião em função do tempo t é... Bem, já que ele está dizendo que um avião vai decolar, permanecer em uma velocidade constante, depois vai diminuir a velocidade até parar, aterrissar e parar, então vamos analisar passo a passo, tá certo? Então, primeiro ele diz assim, em certo instante t igual a 0. Então, quando você começa uma ação, o primeiro momento é o momento inicial, que a gente chama de t igual a 0. Então, todos os gráficos devem começar quando o tempo for 0. Então, a letra A, o tempo começa do valor 0? Sim. Na letra B, o tempo começa da posição 0? Não. Ele começa um ponto antes do 0. Então, logo, esse gráfico já não representa esta situação, porque tem que começar em t igual a 0. Aqui começa em t igual a 0? Sim. Aqui também começa em t igual a 0? Também. Então, o único gráfico que não começa em t igual a 0 é a letra B. Então, esse gráfico já não representa esta situação. Tá certo? Vamos em frente. Então, o avião sai do repouso. O que quer dizer sair do repouso? Ele começa com a velocidade igual a 0. Tá certo? Então, toda vez que se falar um móvel saiu do repouso, um avião saiu do repouso, isso quer dizer que a velocidade inicial dele é 0. Então, na letra A velocidade, que é o eixo x, começa do 0? Sim. Letra B já está fora. Letra C, a velocidade começa do 0? Esse valor aqui é 0 para V? Não. Então, logo, a alternativa C também já é falsa, porque ele não está dizendo, nesse caso, que o avião partiu do repouso. E partir do repouso, repetindo, a velocidade inicial é igual a 0.
Então, por isso que a letra C é falsa. Tá certo? Então, em certo instante t igual a zero, um avião sai do repouso e começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Então, se ele começa a ganhar velocidade, isso quer dizer que a velocidade está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então, na letra A, a velocidade está aumentando? Sim. Na letra D, a velocidade também está aumentando? Também. Então, por essa informação, a letra A e D são verdadeiras. Tá certo? Então, ganha velocidade na pista até decolar. Mantém velocidade constante no trajeto. Quer dizer uma velocidade constante? Essa velocidade não se altera durante esse percurso. Ela se mantém a mesma. Então, se a velocidade do avião for de 400 km por hora, continuará sendo 400 km por hora. Certo? E na letra A, essa velocidade, se você olhar o gráfico, ela vai aumentando. Chega num determinado momento, ela atinge a velocidade máxima e depois começa a diminuir. Então, essa situação representa uma velocidade constante? Não. Então, por isso que a letra A é falsa. E na letra D, o avião decola, então ele vai aumentando a velocidade até chegar no momento que mantém ela constante. A partir daqui ele vai diminuindo a velocidade para pousar até parar. Então, a alternativa correta nessa questão, letra D. Tá certo? Então, vamos em frente. Bem, quais dos gráficos abaixo representam funções? Toda vez que olharmos um gráfico, nós devemos perceber se representa uma função ou não da seguinte maneira. Nós vamos traçar retas paralelas a y. Se essas retas tocarem apenas em um único ponto do gráfico, representam uma função. Se tocar em dois ou mais, não será uma função. Tá certo? Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, no número 1. Então, se eu traçar esta reta paralela a y, tá certo? Para verificar se o gráfico é uma função ou não, vamos traçar retas paralelas a y. Esta reta que eu tracei tocou apenas neste ponto. Um ponto apenas desse gráfico aqui, que é uma reta. Então, nesse caso, está me dizendo que é sim uma função, porque essa reta vermelha só tocou em um ponto apenas. Mas se eu traçar outra reta, essa reta também vai tocar em quantos pontos? Apenas um ponto. Se eu traçar essa outra reta, vai tocar também apenas em um ponto. E se eu traçar essa outra reta, vai tocar nesse ponto. Tá certo? Então, essas quatro retas que eu tracei tocaram apenas em um único ponto do gráfico. Então, logo, esta função, este gráfico, representa uma função. Tá ok? Vamos ver o exemplo 2. Se eu traçar esta reta paralela a y, vai tocar em quantos pontos do gráfico? Vai tocar nesse ponto aqui, ó. Então, toca apenas uma única vez. Se eu traçar essa outra reta, vai tocar neste ponto. Se eu traçar essa outra reta, vai tocar neste ponto. Então, todas as retas paralelas a y que eu traçar, vai tocar em apenas um único ponto do gráfico? Sim. Então, logo, esse gráfico representa, sim, uma função. Tá certo? Agora, observe o terceiro. Se eu traçar essa reta aqui, ó, se eu traço essa reta, o gráfico é essa semicircunferência. Essa reta vermelha tocou quantas vezes no gráfico? 2 vezes. Logo, isso não representa uma função. Se eu traçar outra reta, essa outra reta também toca 2 vezes. Então, logo, esse gráfico não é uma função. Tá certo? Então, a quarta é função ou não? Se eu traçar essa reta, tocou quantas vezes? Uma vez. Se eu traçar essa reta, também tocou apenas uma única vez. Se eu traçar essa reta, tocou apenas uma única vez.
Então, logo, é uma função. O gráfico é este aqui, tá? Para não confundir com o eixo X. Então, se eu traço essa reta, tocou no gráfico uma vez. Se eu traçar essa outra reta, toca também uma vez. Então, logo, esse gráfico também é uma função. E a sexta? É função ou não? Se eu traçar essa linha, toca quantas vezes? Uma vez. Se eu traçar essa reta, também toca uma vez. E se eu traçar essa reta, também vai tocar uma vez. Também esse gráfico representa uma função também. Tá certo? Então, vamos em frente. Determine o domínio e a imagem da função abaixo. Tá? Bem, na letra A, o gráfico da função é este aqui. Então, para determinar o domínio e a imagem de uma função, você vai ver primeiro aonde a função começa. Ela é uma função contínua. Contínua quer dizer que não existe espaços em branco até chegar no ponto final. Tá? Então, para determinar o domínio, você vai olhar o eixo X. Né? Então, se eu pegar este gráfico e projetar no eixo X, ela começa em -2, aberto, e vai até o número 3, fechado. Então, eu posso representar o domínio dessa função desta maneira: de -2, aberto, até 3, fechado. Ok? Vamos ver o domínio de todas as funções primeiro. Então, na letra B, essa função começa neste ponto e vai terminar neste ponto. Então, para determinar o domínio dessa função, ela começa primeiro para que valor de x? -5. -5 aberto, fechado. Fechado. E vai percorrendo até chegar neste ponto, que o x vale quanto? Vale 6. Aberto, fechado. Fechado. Então, o domínio vai de -5 até 6. -5 fechado até 6 fechado. Ok? E na letra C? Repare que nós temos aqui este gráfico. Nós temos esta função. Então, ela começa neste ponto para x igual a -4. E vai aumentando os valores de x, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar ao x igual a 4. Então, qual é o menor valor de x? O menor valor de x é -4. E o maior valor de x é o número 4. Então, por isso que o domínio dessa função é de -4, fechado, até 4, fechado. Tá bom? Bem, agora vamos determinar a imagem da função. A imagem se refere aos valores de y. Tá certo? Então, na letra A, começa nesse ponto. E o valor de y é quanto? É o número 4. 4 aberto ou fechado? Aberto. Quando você percorre a função, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo, certo? Começa em 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, até chegar ao número -3. Então, o maior valor de y foi 4, aberto, e o menor valor de y foi -3. Só que para representar a imagem, a gente representa sempre do menor para o maior. Então, a imagem da função é de -3, fechado, até 4, aberto. Tá certo? Então, a letra B. Será que vocês conseguem identificar a imagem dessa função? A imagem são os valores de y. Então, neste ponto, o y vale quanto? -2. Então, você seguindo a função, os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. Chegando até que número?
3. Aqui permanece em 3 até chegar aqui. Então, a imagem, qual é o menor valor de y? Menos 2. E o maior valor é o número 3. Então, a imagem a gente representa do menor para o maior, de menos 2 fechado até 3 fechado. Então, a imagem da função de menos 2 fechado até 3 fechado. Já na letra C, nós vamos pegar, ela começa neste ponto, aumenta até aqui, diminui até esse, depois aumenta de novo e diminui até chegar nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, qual é o valor de y? Não, menos 4 é o valor de x. Para achar o valor de y, você vai olhar neste eixo aqui. Então, esse ponto, o y vale 0. Então, o y aqui vale 0. Os valores de y estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumenta até que valor? Até o número 3. A partir daqui, começa a diminuir. Diminui, diminui, diminui. Quando chega aqui, volta a ser 0. Diminui, diminui, diminui. Quando chega até aqui, é o número menos 3. A partir daqui, volta a aumentar. Passa pelo 0, chegando até o número 3 de novo. A partir do 3, começa a diminuir. Diminui, diminui, passa pelo 0, vai até o número menos 3. A partir daqui, aumenta, vai até o número 0. Certo? Então, a imagem, qual foi o menor valor de y? Menos 3. E o maior valor? 3. Então, por isso que a imagem vai de menos 3 fechado até 3 fechado. Tá certo? Bem, assim como representamos o domínio e a imagem através de colchetes, podemos também representar de uma outra maneira também. Por exemplo, o domínio aqui vai de menos 2 aberto até 3 fechado. Podemos escrever também dessa forma. X pertence a R, tal que x é maior que menos 2 e menor ou igual a 3. Porque menos 2 é aberto, não tem um sinal de igual. Mais 3 é fechado, vai ter o sinal de igual. Então, x é um número menor ou igual a 3 e maior que menos 2. Tá certo? E a imagem, como seria? De menos 3 fechado até 4 aberto. A imagem são os valores de y. Então, a imagem, o y pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a y e y é menor do que 4. Menos 3 é fechado, então tem um sinal de igual. O 4 é aberto, não terá o sinal de igual. Tá certo? Então, qual será o domínio da letra B? Descrito dessa maneira. X pertence a R, tal que menos 5 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 6, já que menos 5 é fechado e o 6 também é fechado. E a imagem vai de menos 2 até 3. De menos y pertence a R, tal que menos 2 é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 3. Tá bom? E na letra C, o domínio vai de menos 4 fechado até 4 fechado, que eu posso escrever também assim: x pertence a R, tal que menos 4 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4. E a imagem, que é de menos 3 fechado até 3 fechado, y pertence a R, tal que menos 3 é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 3. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus vos abençoe e até a próxima!